o fantasma veloz e furioso de Paul Walker. Em novembro de 2013, Walker sofreu um grave desastre automobilístico em uma pequena estrada da Califórnia. Em princípio, tudo foi visto como uma fatalidade, mas as circunstâncias obscuras fizeram muitos pensarem que talvez não tenha sido um mero acidente. Não deixa de ser uma ironia o fato de Walker, na época com 40 anos, ter perdido a vida dentro de um carro esportivo em alta velocidade, justamente a atividade que o tornou mundialmente famoso nas telonas. Após anos atuando em papéis de pouco destaque, Walker finalmente alcançou o sucesso mundial ao ser escolhido para interpretar o policial Brian O'Connor no primeiro filme Velozes e Furiosos, em 2001, ao lado de Vin Diesel. A partir daí, Walker viria a repetir o papel em mais 5 longas. E aí está a origem dessa tese conspiratória muito elaborada. Há quem acredite que o crescimento meteórico da carreira de Walker estaria relacionado a uma ligação obscura entre ele e organizações supersecretas, como os Illuminati. De acordo com a tese, após ter descoberto alguma informação que não deveria e ameaçado vir a público, o ator imediatamente teria se tornado um alvo a ser derrubado. Qual a possibilidade de uma trama tão absurda ser verdade? Revelação sobre morte de Paul Walker. A autópsia de Paul Walker mostrou que traços de fuligem foram encontrados na traqueia do ator de Velozes e Furiosos. Isso significa que Paul Walker estava respirando antes da explosão. Outros detalhes são de que o corpo do ator foi encontrado deitado de barriga para cima, com os membros retraídos. O relatório ainda detalhou que Paul Walker só foi identificado pela arcada dentária, por conta do estado em que o corpo foi encontrado. Meadow, a filha de Paul Walker, não concorda com todo o relatório. Em processo contra a Porsche, a família do ator de Velozes e Furiosos garante que o astro ficou preso no cinto do carro. A revelação é que Paul Walker teria ficado vivo por mais de 1 minuto antes da explosão, tempo que seria suficiente para escapar. Porém, além de ficar preso no cinto, o sistema de prevenção contra incêndio do veículo não teria funcionado, com a porta não abrindo facilmente. Esse processo foi resolvido ainda em 2017, com as partes chegando a um acordo. Mas a revelação de que Paul Walker ainda estava vivo antes da explosão é ainda chocante para os fãs. No processo, a família de Paul Walker diz que ele ainda poderia estar vivo se o sistema de segurança do modelo Carrera FT funcionasse. Após a morte do ator Paul Walker, inúmeros sites e fóruns internacionais especializados em conspirações têm levantado várias possíveis hipóteses de sua morte, e uma delas é que Paul Walker foi assassinado. Paul Walker, antes de entrar no carro, um Porsche Carrera GT, ele estava em evento de caridade para ajudar as milhares de vítimas de um tufão que atingiu as Filipinas no início de novembro deste ano. Mas ele, além de ajudar esse povo, estava prestes a expor uma conspiração, onde as vítimas do tufão iriam receber o protótipo de uma droga de controle de natalidade escondida entre os suprimentos médicos e alimentos que seriam enviadas ao país. Paul Walker e seu amigo tinham uma gravação incriminadora, e eles estavam a caminho para se encontrar com um aliado que iria ajudar o Paul Walker a entrar em contato com as pessoas certas para impedir que os medicamentos ilegais fossem enviados junto com os suprimentos às vítimas do tufão. Acontece que eles foram traídos e alguém sabotou os freios ou as rodas de seu carro para que ele não funcionasse depois de uma certa velocidade. Agora tudo está perdido porque a gravação foi destruída no acidente e as pessoas responsáveis não têm nada a temer, pois isso vai se tornar uma outra teoria da conspiração e ninguém vai levar a sério. Será que Paul Walker foi tão irresponsável a ponto de deixar Roger Rodas acelerar ao limite seu carro e perder o controle, ou foi morto por uma sabotagem da elite Illuminati?
Carros como um Porsche Carrera GT são equipados com sistemas de segurança de última geração e passaram por milhares de testes antes de serem entregues às mãos dos consumidores milionários. O que deixa o acidente de Paul Walker mais suspeito é que seu Porsche Carrera GT ficou totalmente destruído. Velozes e sobrenaturais. Quem já assistiu a algum filme da franquia já deve ter se perguntado como os personagens sobrevivem aos acidentes incríveis apresentados. Na vida real, provavelmente não teriam sobrado nenhum integrante da família Toretto. Após quase 10 anos da morte do ator Paul Walker, que foi dia 30 de novembro de 2013, ainda continua cercada de mistérios estranhos. Primeiro foi o fato da morte do ator ter ocorrido em um acidente de carro, após fazer sucesso na franquia Velozes e Furiosos. Depois o fato de surgirem várias imagens de um suposto fantasma no local do acidente trágico que o matou no sul da Califórnia. Vários vídeos surgiram e foram postados, mas algumas imagens novas de ângulos diferentes mostram realmente uma figura sinistra perto das chamas. Especulações sobre ser o próprio fantasma de Paul rolam na internet, mas será que não poderia ser algum espírito obscuro que causou a morte do ator? Aquele que costuma ir a competições de velocidade, como o que esteve em Imola, e depois deu uma passadinha na estação de Meribel, nos Alpes franceses? Os vídeos que separamos mostram as imagens captadas do acidente por uma câmera de segurança, outro gravado de um carro que passava na hora da batida e explosão. Observe que existe um vulto entre as chamas. Também na hora do impacto, parece que a fumaça não está sincronizada com a batida e fumaça. Estranho demais. Na sequência, vemos uma reconstituição digital do acidente e fica claro que o carro não poderia ter pego fogo como aconteceu. Batidas muito maiores não tiveram essas consequências. Foram várias imagens surgidas na época e inúmeras possibilidades dadas pelos internautas e fãs do ator. Rumores até apontaram que ele estivesse disputando um racha a bordo do carro de um amigo. Mas isso foi descartado pela polícia depois. Aí surgiram os boatos que ele nem morto estava, mas forjará a própria morte, o que também foi descartado pela polícia, após fazer exames dentários. Fãs afirmam que Walker aparece na imagem, retirado do local por bombeiros. Agora fãs afirmam que o fantasma do ator surge nas imagens do acidente divulgadas pelo TMZ. Apesar de muitos desacreditarem a possibilidade, as imagens são assustadoras. Em um vídeo divulgado na internet, é possível ver uma figura sombria contemplando as chamas ao lado do carro destruído. De toda forma, mesmo 10 anos após a tragédia, algumas pessoas acreditam piamente que aquele espírito era o de Paul. Mas as interrogações ainda vão continuar, pois dificilmente essas teorias serão comprovadas. Assassinado pelos Illuminatis? Na época do acidente, ou crime, depende da sua ótica, foi constatado não haver marcas de pneus na rua em que o carro teria perdido o controle. De fato, não havia marca alguma, mesmo com a perícia, alegando que o carro estava em alta velocidade. Mas carros em alta velocidade, principalmente se tratando de um Porsche esportivo, deixaria marcas de pneus no solo quando houvesse uma mudança brusca na direção. Então, se o controle de tração das rodas tivesse perdido o controle momento, marcas de borracha indicariam a mudança brusca de direção, indicando que o motorista estaria tentando assumir novamente o comando do volante. O carro teria se movimentado de um lado para o outro de forma brusca, deixado as marcas no solo antes de bater. Mas isso não aconteceu. Foi como se o carro tivesse sido jogado diretamente contra o poste. Mas vamos supor que a direção do carro tivesse travado o carro, teria ido diretamente em linha reta em direção ao poste. Um motorista experiente iria tentar frear o carro e, com a tecnologia do Porsche Carrera GT, mesmo que o carro estivesse a 160 km por hora, conseguiria frear rapidamente poucos metros.
mas nenhum freio foi acionado. Nem freio normal e nem freio de mão. Absolutamente nada. É no mínimo muito estranho para um carro de luxo, um carro de alta performance como o Porsche, equipados com sistema de segurança complexos de última geração, tenha uma falha dessa, a não ser que tenha sido sabotado. Outro indício que os conspiradores da internet apontam é sobre o estado do carro depois daquela batida, que praticamente foi todo destruído, inclusive a parte traseira do carro, até porque o carro explodiu. Como já vimos em vários episódios de Mythbusters, para um carro explodir é necessário vários fatores, como estar preparado para isso. Nenhum carro explode do nada, nem mesmo recebendo um tiro no tanque de combustível. A explicação é lógica. Uma bala disparada apenas transporta energia cinética, não transporta nenhum material combustível. Por isso, não havendo ignição, é impossível haver uma explosão. Ou seja, para explodir tem que estar preparado para isso. Outros indícios que circulam pela internet a respeito dessa mesma teoria são de que os responsáveis pela morte de Paul Walker tenham mostrado em alguns filmes em que ele atuou que aconteceria aquele acidente. O filme é o Veículo 19. Esse filme foi lançado no dia 10 de outubro de 2013, pouco antes do acidente. Supostamente o filme mostra mais provas de que tudo foi planejado. Em uma parte do filme, Walker, que está sendo perseguido por um outro, que carro acabou capotando e explode sem qualquer explicação, uma cena sem sentido. O que deixa um clima muito estranho é que Paul Walker e a outra atriz ficam olhando o tempo todo para aquele carro explodindo e em filmes de ação isso é muito comum. Você provavelmente já deve ter visto muitos filmes com carros explodindo, estar encostado numa parede. E do seu lado tem um olho grafitado, que para os teóricos de toda essa conspiração representa um símbolo dos Illuminati. Os mesmos Walker aparece olhando para o reflexo do carro nos vidros de um prédio. Outra cena completamente sem sentido, mas destacando o carro vermelho. Além desse filme em O Velozes e Furiosos 7, que foi o seu último filme da franquia, também tem um diálogo sombrio. Durante uma das cenas em que todos estão no velório do Han, rola uma conversa muito estranha entre os três. Não aguento mais enterros, só me promete uma coisa, chega de enterros, só vai ter mais um. Mas aí, ouvindo e lendo todas essas teorias, vem a pergunta: por que fariam isso com ele? Segundo os mesmos conspiracionistas, seria porque no dia seguinte, o dia 1º de dezembro, o dia seguinte da morte de Walker, completarem 66 anos da morte de Aleister Crowley. E se você não sabe quem foi Aleister Crowley, foi um ocultista britânico conhecido por seus livros de magia e que influenciou muitos músicos, artistas e cineastas. Inclusive sua imagem aparece em uma das capas dos álbuns dos Beatles, banda que também tem sua história marcada por muitas polêmicas sombrias, como a morte de John Lennon em frente ao prédio que foi filmado O Bebê de Rosemary, e a suposta morte de Paul McCartney, substituído por um sósia talentoso. A história de Crowley é de fato muito marcada por fatos sinistros. Então, segundo as lendas que circulam pela internet, Paul teria sido sacrificado em homenagem ao aniversário de 66 anos da sua morte. E que tudo isso teria sido planejado pelos poderosos que estão envolvidos no grupo que teria o controle sobre o mundo, a elite global e os Illuminatis. Bem, amigos sombrios, são muitas teorias, coincidências, imagens e pensamentos para refletirmos. Se Paul Walker foi assassinado, nunca saberemos. Se sua alma vaga por nós, talvez um dia a verdade surja. Essa é nossa história de hoje. E você, conhecia toda essa história sombria sobre a morte do Paul Walker? Acredita em espíritos? Acha que o mataram? Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.